Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à quinta de uma série de entrevistas que eu vou conduzir ao longo das próximas semanas. Agora eu tô até vendo que vão ser talvez pelos próximos meses, com outros professores independentes para falar um pouco da realidade e dar um norte para você que ou gostaria de entrar nesse universo ou está entrando nesse universo agora e quer um pouquinho de orientação, quer um pouquinho de ajuda e saber um pouquinho o que pessoas de sucesso fazem. Hoje eu vou elevar o carisma da coisa aqui, chamei o Juan para bater um papo com a gente. Juan, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o Oi, convite. Arthur. Obrigado. É um prazer estar por aqui. Foi muito gostoso receber o seu convite para estar por aqui. Eu acho que o trabalho que você está fazendo de trazer profissionais diversos para falar sobre a vida, especialmente sobre a vida do professor autônomo, assim, é um trabalho muito importante. Acho que a gente precisa ter esse tipo de informação e esse tipo de conversa acontecendo no nosso meio, assim. Até aproveitando para fazer um pequeno manifesto aqui, eu acho que esse é um passo muito importante dentro de uma organização nossa enquanto classe de professores autônomos, assim, e é bom estar aqui. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer receber você, eu agradeço o feedback e a gente estava conversando um pouquinho antes dessa nossa gravação, né, que isso foi muito inspirado no fato das surpresas que eu encontrei ao longo do caminho, conforme eu fui conversando com outros professores particulares que eu achava que trabalhavam de uma forma muito diferente, mas no fim das contas trabalham de uma forma muito parecida com a forma que eu trabalho. E isso foi me acendendo uma luz, falando, gente, eu acho que essas histórias precisam ser mais públicas, essas pessoas, né, precisam saber um pouquinho mais do que acontece também nos bastidores, porque a gente fica meio que num imaginário de que é muito diferente, é muito distante do que a gente faz, quando na verdade não é, né? Exato. E eu acho que esse tipo de material que você está produzindo aqui, de entrevistas, ele tira o véu da neurose, porque é essa coisa do será que eu tô, será que eu não tô? E tira o véu da ilusão também, né? Sei lá, né? Essa pessoa aqui de sucesso, na minha cabeça, esse sucesso da pessoa é o quê? Essa pessoa está ganhando muito dinheiro, ela está trabalhando muito pouco, ela é muito popular, qual é a métrica que eu tenho na minha cabeça, né? Então, acho que essas conversas tiram esses dois véus mesmo, né? Humaniza um pouquinho, né, a coisa. Vamos bater um papinho, Juan? Me conta, tenta dar uma geral, assim, de como é que foi o seu processo, desde quando você começou a aprender inglês, como que você aprendeu inglês, como que você se tornou professor e como você transicionou como independente. Legal, bom, senta que lá vem história. Acho que a gente tem. Eu, quando era criança, eu sempre quis ser professor. Acho que essa é uma coisa importante de dizer. Acho que nem todo mundo na nossa profissão, especialmente como professor de inglês, cai na profissão porque queria ser professor, né? Mas no meu caso foi muito isso, assim. Eu me lembro de na quarta série eu falar para minha mãe, eu vou fazer letras na USP porque eu quero ser professor. E na época eu queria ser professor de português, esse era o plano. E aí calhou de, em 2008, meu pai me forçar a começar a fazer um curso de inglês, eu não queria. Assistam, gente, assistam, que eu tô explicando como é que eu cuspi para cima e como esse curso vai cair na minha cara mais para frente. Então, em 2008, ele me forçou a fazer inglês, e aí, nas primeiras aulas de inglês, eu gostava muito de aprender com música, eu era muito aplicado na escola, então eu sabia um pouco de inglês já, quando eu comecei a fazer aulas. Nas primeiras semanas, uma professora olhou para mim e falou assim, nossa, você aprende tão rápido, e você gosta tanto de inglês, você poderia ser professor de inglês. E aquilo virou uma chavinha, de repente aquilo virou uma possibilidade. Foi assim, eu posso ser professor de inglês? E isso era 2008, eu estava terminando o ensino médio, isso não saiu mais da minha cabeça, e aí mudou, eu quero ser professor de inglês. E aí em 2010, em 2009 eu terminei o ensino médio, em 2010 eu entrei na faculdade, comecei a fazer letras na USP, e ao mesmo tempo terminei meu curso de inglês, onde eu fazia, que era na FISC, e me chamaram para ser um assistant. O monitor na época, né, que o pessoal fala. Exato. É assim, a gente sabe que é nada mais do que um professor mal pago. Se você faz um trabalho de um professor, Sob se o outro professor contrato. principal faltar, é você que vai dar aula. Exatamente. Eu estava deslumbrado. Foi incrível aquele momento. Eu entrei na faculdade, eu comecei a ganhar R$ 300 por mês trabalhando como professor. Isso foi uma mudança na vida do adolescente que estava virando adulto. E foi muito gostoso. Enfim, entrei na faculdade, comecei a trabalhar como professor, me apaixonei, decidi muito cedo, assim, depois de ter começado a trabalhar com isso, que era o que eu queria fazer pro resto da vida. Passam-se 3 anos, depois de eu ter entrado na faculdade, ter começado a trabalhar como professor,
E aí surgiu uma outra oportunidade de trabalhar na cultura inglesa de São Paulo. E foi uma oportunidade foi muito interessante como esse movimento aconteceu. Tinha um projeto que acontecia todo ano na escola onde eu trabalhava antes, que era um projeto de leitura com os alunos, e a gente depois fazia uma feira de apresentação dos alunos, que eu acho uma coisa linda. Acho que esse tipo de projeto é uma coisa que é muito gostosa de existir. Mas a gente trabalhava sábado e domingo. E aí começou a rolar uma conversa de que a gente não ia ser pago por aqueles dias que a gente tinha trabalhado. Então isso me gerou uma revolta enorme, e calhou em julho teve essa revolta, e em agosto surgiu a oportunidade de trabalhar em outra escola. I couldn't be more grateful, que foi assim que as coisas aconteceram. Porque eu acho que eu não teria saído da escola onde eu estava em outras circunstâncias. Mas isso me empurrou para sair por causa de, enfim, é isso, né? Condições de trabalho, teve toda uma questão ali com... Me senti muito desrespeitado. E aí aproveitei essa oportunidade. E foi muito legal, porque a minha carreira deslanchou depois desse momento. Assim, numa timeline eu em julho me desiludi com a escola onde eu trabalhava, em agosto eu entrei no processo seletivo da cultura inglesa de São Paulo, eu fiz 2 sessões do curso, né, o Pre-Teaching Training Course, que existia na época, e aí surgiu uma vaga, e eles falaram, vem, você quer? E eu fui. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, não por ser a cultura, essa instituição específica, mas eu acho que por ser uma instituição que levava o desenvolvimento dos professores a sério, e que entendia o que é valorizar a carreira de um professor, óbvio, com suas falhas, com seus problemas. Acho que qualquer empresa, a gente está falando de um sistema capitalista, não tem como escapar disso. Mas eu dei muita sorte de entrar num momento, numa filial, com um time que fugia um pouco dessa regra. E foi incrível, porque aí depois disso, em 2013, eu entrei e comecei a fazer curso atrás de curso, me apaixonei ainda mais pelo mundo do professor profissional. Em 2015 eu fiz o CELTA e me tornei teacher trainer logo em seguida. Em 2019 surgiu uma oportunidade de trabalhar como coordenador acadêmico. Eu desenvolvi materiais como coordenador acadêmico. Com a pandemia e tudo mais que aconteceu, eu me desiludi da vida de trabalhar em uma empresa. E em 2021 eu tomei a decisão de sair. Foi uma decisão muito difícil. Eu pulei no escuro, eu acho que eu pulei no escuro, porque muita gente me perguntou, você tá saindo para ir para onde? Não sei, se você trabalhou na cultura também, acho que você entende do contexto que eu tô falando. Existia um pouco da progressão da carreira na escola, que era o final da sua carreira era trabalhar como coordenador acadêmico, e aí você tinha chegado num cargo mais alto, que você poderia ocupar dentro da área acadêmica, era um sonho de muita gente, né? Era o meu sonho. E eu trabalhei numa área que eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas eu não gostava. Eu estava na frente de um computador, digitando curso, escrevendo material, né? Eu gosto de gente. Eu gosto Sentiu de estar... falta daquele contato da sala de aula, né? E eu entrei como coordenador acadêmico porque eu queria trabalhar ainda como teacher trainer. Eu queria estar ativamente trabalhando com professores, e não teve esse espaço, não teve eu arranjo ali, a vaga que surgiu não era para isso, entende? E eu acho que eu fiz um bom trabalho nos 2 anos que eu fiquei por lá. E aí em 2021 eu falei, quer saber? Chega. E eu saí para, entre aspas, nada, só sabendo que eu queria fazer alguma coisa diferente. Em 2022 eu abri meu CNPJ, comecei a dar aula como professor autônomo, dar workshops e cursos como teacher trainer autônomo, e foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tô muito feliz com onde eu tô hoje em dia. É interessante você mencionar as melhores decisões que você tomou, né? Que a entrada na cultura inglesa tinha sido a melhor decisão naquela circunstância que você teve. Naquelas circunstâncias foi, e aí exato. A saída e você ingressar nesse outro caminho também foi a melhor decisão que você tomou, dadas as circunstâncias que você tem. A gente tá sempre, a gente tem, para mostrar que a gente tem que ficar sensível a esses momentos que vão acontecendo na nossa vida, né? E isso dá um alívio de pensar que, assim, também nenhuma decisão é para sempre. Eu acho que até se um dia eu quisesse voltar para uma instituição e tal, isso ainda é uma possibilidade, né? Eu não acho que a gente precisa pensar nas coisas de um jeito muito rígido na nossa carreira, né? Ainda mais no mundo que a gente está hoje em dia. Tem uma flexibilidade muito grande na forma como a gente faz o nosso trabalho, que é possível hoje, né? E isso alivia um pouco da ansiedade que a gente sente, que eu acho que foi um pouco da ansiedade que você sentiu quando você falou, poxa, eu cheguei no estágio mais elevado que eu conseguiria chegar porque eu estou me propondo. O que tem de errado de eu querer, para eu querer sair dessa condição que eu tô? Não tem nada de errado. As circunstâncias vão se mostrando
diferentes em cada momento da nossa vida e achei essa mensagem importante para quem está ouvindo a gente. Com certeza. E existe uma coisa de, não sei, assim, é uma relação com o trabalho que eu não acho que é só minha, que é de, mas eu construí tudo isso daqui e eu vou largar tudo isso? É isso, assim, o que passava muito na minha cabeça era, aqui na cultura, eu sou alguém, eu tenho um nome, eu tenho uma reputação, e aí como autônomo, quem eu sou? Será que essa reputação me segue? Para além da instituição onde eu trabalho? Foi muito difícil enfrentar esse medo, porque é isso, assim, eu poderia ter tomado a decisão de sair também da cultura e ter, entre aspas, dado muito errado, não acho que tenha um errado ou certo, mas acho que me arrependido, né, de falar, nossa, na realidade a vida lá era melhor, eu não sei e tal. Acho que tem gente que também vai sair de onde está e às vezes descobrir que não é tão bom e querer voltar para uma outra instituição, enfim, né? Mas, enfim, eu fico feliz que não foi meu caso. E aí você percebeu que segue, né? Você percebeu que, ó, será que segue? Segue, né? A gente percebe que segue, porque coisas que a gente constrói ficam lá e as relações que a gente constrói. Isso é uma coisa que apareceu, eu queria mencionar algumas coisas que apareceram em outras conversas também para inspirar as pessoas a irem lá na playlist e assistirem também um pouquinho das outras conversas, depois que terminar de assistir essa. Mas tem algumas coisas que apareceram, por exemplo, eu conversei com a Raira também sobre esse medo de transicionar para o contexto individual, para o contexto particular, autônomo, né? Teve um outro elemento muito interessante que também apareceu na conversa com a Miriam. A Miriam comentou também que ela não gostava do inglês. Falou, eu não gostava de inglês. E aí, né, ela aprendeu o espanhol como segunda língua, né? E aí ela falou, não gostava do inglês. E aí a gente acaba, né, vislumbrando essa possibilidade de tipo, nossa, isso realmente pode entrar como uma É isso que eu possibilidade falei. de carreira pra Quem gente. tava assistindo o cuspe subir deve ter percebido a hora que caiu na cara. Porque é isso, a gente fala, não quero. No meu caso, eu gostava muito de inglês, mas eu era um adolescente arrogante, como talvez todo adolescente seja um pouco. Eu falava pro meu pai, eu não preciso estudar inglês, eu já falo inglês. Mentira, mal sabia eu. Hoje eu sei que eu devia ter um nível B1, B1 Plus, sei lá, e tava achando que eu era o rei da cocada preta. Mas uma coisa interessante, você comentou sobre essas relações, acho que a gente não pode esquecer que no nosso trabalho, apesar de, no sistema em que a gente vive, existir uma tentativa constante de apagar isso, no final das contas, né, at the end of the day, a gente trabalha com pessoas, e essa é a coisa que mais importa. A gente não pode perder isso de vista em nenhum aspecto, seja trabalhando numa instituição ou como autônomo. Mais para frente a gente vai falar um pouco dessas coisas, né, estratégias administrativas e o que a gente faz para viver essa vida de autônomo. Esse acho que um negócio que a gente não pode perder de vista nunca. O nosso trabalho, ele também é muito das relações interpessoais que a gente constrói. E elas importam muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a Elas gente que são imagina. a constante, né? Não é nenhuma organização, o que é a constante é a pessoa. Inclusive, uma prova disso é essa conversa, né? Porque a gente se conheceu no contexto da cultura inglesa. Apesar de nenhum de nós dois estarmos mais vinculados formalmente à cultura inglesa, nós estamos aqui, nós estamos conversando, então essas relações sempre aparecem. Elas sobrevivem. Né? Você mencionou que você passou por uma ansiedade muito grande quando eu tô saindo daqui para não ter nada certo. De uma certa forma, eu diria que aconteceu comigo também, de eu sair, né, quando eu saí da cultura inglesa eu voltei, mas eu já tinha me construído como autônomo antes, então eu tinha uma carreira de autônomo já bem estabelecida antes, eu vim para São Paulo, eu vim para a cultura inglesa, eu fiquei 1 ano na cultura inglesa e em seguida eu saí. O meu período lá foi menor e eu já tinha esse prospecto anterior de tipo, eu simplesmente agora vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. O que não foi o seu caso. E aí, como é que foi essa transição? Nossa, essa é uma pergunta muito boa mesmo, né? Essa transição foi muito... Acho que eu tive um privilégio enorme, acho que é importante colocar isso bem claro aqui, né? Eu tive um privilégio enorme de sair da cultura, eu saí com um dinheiro que me permitiu me manter como autônomo nos primeiros meses, com uma tranquilidade grande. Uma tranquilidade naquela história, né? É assim, quantos meses a gente aguenta sem entrar dinheiro, sem entrar tanto dinheiro, né? Mas isso me permitiu fazer uma transição que eu acho que me deu muita liberdade. Eu tive a liberdade de escolher
com quem eu queria trabalhar, que tipo de trabalho que eu queria fazer, de experimentar. E aí eu acho que nesse sentido, isso acho que é uma característica minha, que é um pouco, eu não me importo com falhar logo de cara. Eu ofereço um workshop e se ninguém se interessou e ninguém vendeu, tá tudo certo. Eu não vou ficar me preocupando com nossa, não tá rolando e eu preciso fazer isso acontecer, eu preciso me preparar 300 mil, preciso preparar 300 mil coisas antes de lançar para conseguir dar certo. É assim, eu acho que a vida de autônomo encaixa muito com esse perfil de quem, assim, experimenta, vai, se não deu errado, meu, tá tudo certo. Mês que vem você tenta outra coisa, ou você tenta de novo, sabe? A questão financeira tinha um grande impacto, porque eu tava tranquilo, meu marido estava trabalhando também na época, então a gente tem ele tem uma bolsa hoje em dia, obviamente tem um dinheiro que continua entrando, então a gente tem ainda um contexto em que os dois têm algum tipo de income. Meu marido trabalhava, eu tinha o dinheiro do FGTS, acho que eu descobri que a minha reputação me seguiu, então isso tudo ajudou. Acho que o que me deu mais trabalho foi descobrir, acho que como trabalhar como autônomo, não com a parte de teaching, mas acho que o que deu muito trabalho no primeiro ano foi descobrir como é que eu me organizo financeiramente, como é que eu organizo, como é que eu faço a gestão do meu tempo, como é que eu trabalho a minha comunicação, como é que eu... Acho que essas questões que são essas habilidades de empreendedorismo, eu não gosto de pensar no empreendedor como é o, acho que talvez vendido na ilusão, que é o empreendedor, essa vida incrível de dono de empresa, mas acho que é empreendedorismo o nome disso, que é você aprender a fazer a gestão do seu trabalho, que não é a mesma coisa que você dá uma aula boa. É isso, a gente está numa instituição, Sim. você se preocupa com a aula, a instituição se preocupa com a gestão. E de repente você tem que fazer essas duas coisas. E isso jamais estava na minha vista. Não pensava que ia dar tanto trabalho quanto deu e quanto dá. Mas aprender a olhar para isso é uma coisa que ajudou muito a aplacar esse medo, que é assim, tá bom, isso existe e tem maneiras de fazer isso melhor, sabe? E a gente vai descobrindo conversando com outras pessoas, né? Fazendo outras Exato. coisas. Você consegue mencionar, você consegue listar alguma estratégia que você aprendeu que te deu um norte muito bom ali, uma estratégia administrativa que você, a partir do momento que você Uhum. entendeu isso, a coisa fluiu muito melhor para você. Acho que tem duas coisas que mudaram muito a forma como eu trabalho por aqui. Se eu puder fazer um pequeno jabá, muito honesto, eu Fique à ofereço uma vontade. consultoria para professores autônomos e eu vejo que esse é um dos grandes problemas também que as pessoas trazem até mim. E aí eu fico muito feliz de poder ajudar elas com isso, que é, acho que, primeiro de tudo, é uma estratégia de gestão de tempo eficiente. A gente sai da instituição, e às vezes numa instituição a gente está acostumado a trabalhar horários malucos, sem rotina, você começa de manhã e vai até a noite, você tem buracos enormes na tarde, e eu acho que isso faz com que a gente não seja dono do próprio tempo. Você tem aula 2 da tarde, depois você tem aula 6, óbvio, esse tempo livre que você tem entre esses dois horários é bom, você pode dormir, você pode comer, você fica preparando a aula, você relaxa, mas você não está livre. Você não pode ir para casa assistir série quando você quiser, entende? Eu vejo que às vezes a gente transfere um pouco essa mesma lógica para a vida de autônomo, e aí eu vejo muitos autônomos que me procuram às vezes para falar sobre gestão de tempo na consultoria, que é eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite. Eu começo às 7, minha última aula é às 10. Eu dou aula na segunda de um jeito, na terça de outro, na quarta de outro. A melhor coisa que eu fiz em relação ao tempo foi de organizar melhor a minha rotina e ter um limite de esse é o horário que eu começo a trabalhar, esse é o horário que eu termino o meu trabalho. A minha organização semanal é uma coisa que é uma organização horizontalizada. Isso é uma dica que eu daria, assim, para se considerar. Ao invés da gente organizar os nossos dias, a nossa semana, por dias, na segunda é assim o horário, na terça é assim o horário, na quarta é assim o horário. Então, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, eu estou fazendo meu trabalho administrativo. Eu entro em contato com as pessoas no WhatsApp, eu faço a gestão do meu dia, eu vejo se eu vou ter um dia cheio ou um dia mais tranquilo, eu decido se eu vou conseguir fazer tarefa X, Y, Z, que horas que eu vou fazer tal tarefa. Aí, do meio-dia a 1 da tarde, eu estou preparando a aula. E aí, a partir das 2, eu estou fazendo isso. A partir das 3, é o meu almoço. A gente fazer uma agenda que está organizada assim, acho que ajuda a gente a ter uma rotina, e isso tem uma rotina que faz muito bem para a nossa saúde, porque é um horário que o seu corpo vai estar com fome, é o horário que você vai levantar para se esticar, é o horário que você para descansar, enfim, a sua saúde mental, porque você não precisa ficar decidindo todos os dias
como seu dia vai ser. Óbvio, um dia muda de um para o outro. Eu tenho aulas às 4h30, eu estou dando aula. Tem um dia que eu não vou ter aula? Tem, tudo bem, às vezes é uma terça-feira, mas esse é um horário dedicado a uma tarefa específica. Não precisa ficar planejando. Isso dá um alívio na saúde mental e permite que a gente faça uma coisa que é assim, eu trabalho desse horário até esse horário. E quem manda, e aí eu entro o segundo conselho, quem manda no meu horário sou eu. Se alguém me pergunta, eu queria aula particular, eu queria fazer uma sessão de consultoria, eu só consigo na quarta de manhã. Minha resposta é, desculpa, eu não trabalho de manhã. Não é que eu não tenho esse horário. Nesse horário eu tô livre. Mas não é o meu horário de trabalho. Que eu acho que muitas vezes a gente acaba caindo na armadilha, na falácia, de que você tem que aceitar qualquer horário, em qualquer trabalho. Óbvio, tem condições materiais que levam as pessoas a tomarem decisões em relação ao seu trabalho e ao seu tempo, que precisam ser tomadas. Quem está precisando de dinheiro, está endividado, eu tenho que pagar meu aluguel, eu vou aceitar o dinheiro que entrar. Óbvio, tem essas questões, mas eu acho que a gente precisa construir uma vida melhor do que o que a gente tem quando outra pessoa está mandando no nosso tempo. Se eu estou mandando no meu tempo, eu posso construir isso ao longo da minha carreira de uma maneira que faça sentido para mim. Em perspectiva que isso seja temporário, né? Se eu precisar trabalhar que nem um doido. Isso aconteceu no semestre passado comigo, que eu tava pra ter bebê. E aí, eu falei, no semestre passado uma mudancinha pequena na vida. Falei, no semestre passado eu vou trabalhar que nem um maluco. E eu trabalhei que nem um maluco no semestre passado. Trabalhei que nem um maluco em julho, que eu normalmente não trabalho em julho, pelo menos eu tiro algumas semanas, não tirei nenhuma semana porque eu sabia que em agosto eu não ia conseguir. Ter essa perspectiva de que vai ser uma coisa temporária ajuda a gente, né, a ganhar um pouquinho de respiro. E entender que a gente inverter a hierarquia do nosso trabalho. Quem manda no meu tempo sou eu. Quem manda no tipo de cliente que eu quero ter sou eu. Quem manda no meu preço sou eu. Quem manda no tipo de trabalho que eu quero fazer sou eu. Parece óbvio. As angústias que eu costumo atender na consultoria são, é que eu queria dar aula para esse tipo de aluno, mas ninguém me procura. E aí eu penso, espera, então vamos construir esse caminho. Vai levar meses? Vai levar um ano? Vai levar 2? Tudo bem, talvez leve, mas a gente pensa a longo prazo, né? Eu quero construir uma carreira de 15, 30 anos. Eu não estou construindo uma carreira que vai durar um ano. Então, trabalhar um ano para fazer essa mudança, não quero parecer aqui, gente, que eu estou falando, mude seu mindset, só depende de você. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente precisa trabalhar com termos práticos. Tem um grande pedaço de responsabilidade nossa sobre como a gente gere o nosso tempo, como a gente gere o nosso trabalho. E essa é a parte difícil de aprender, porque a gente não fazia isso na escola. E o nosso chefe, o coordenador, ele falava, você vai trabalhar na segunda e na quarta, meio-dia, na terça e na quinta, 2 da tarde, na sexta-feira até tal hora, no sábado, no meio da tarde. E a gente tinha que aceitar. Mas agora você não precisa mais aceitar como autônomo, então como é que você faz para construir essa rotina que você quer, né? A gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não ficar escravo de uma coisa que a gente achou que ia ser libertadora, né? Que é, eu vou trabalhar como autônomo porque eu tenho muito mais liberdade de decisão, eu consigo mandar muito melhor. E aí você acaba ficando tão vassalo, né, da sua organização, quanto você imaginou que você não estaria. É a ilusão da flexibilidade na rotina, da rotina que não é previsível. Pelo menos há um tempo atrás eu ouvia muito isso, né? Uma coisa um pouco de, mas eu não gosto da rotina, eu não quero uma coisa chata. Posso dizer com muita tranquilidade. Eu trabalho das 11 às 8 da noite, é uma jornada de 9 horas, né? Parece uma jornada muito longa, com lindíssimos intervalos ao longo do dia, e a minha rotina nunca é previsível. A única coisa que é previsível é que, às 11, eu tô abrindo meu WhatsApp, e às 8, eu tô fechando meu laptop. Você recentemente se mudou para o Canadá. Você mencionou há um tempinho atrás sobre questões de organização financeira. Eu imagino que essa tenha sido um fator também na sua mudança, na avaliação da viabilidade dessa mudança sua para o Canadá. Como é que é a sua organização financeira? Como é que foi a sua organização financeira considerando essa sua mudança? Fala um pouquinho dessa passagem. Eu acho que esse é um exemplo muito interessante de como a gente para pensar nessa coisa da hierarquia, né, do eu mando no meu trabalho. Acho que a ideia de que a gente também manda no nosso preço. E, de certa maneira, isso impacta muito o dinheiro que a gente ganha mensalmente, né? Vou dar um passo para trás antes de falar do Canadá, porque quando eu comecei a trabalhar como autônomo, eu tive um primeiro ano
que foi uma montanha-russa, porque num mês eu ganhei 4 mil reais, no outro mês eu ganhei 6 mil, no outro mês eu ganhei 8 mil, e aí no outro mês eu ganhei 2 mil reais, e foi uma coisa assim, completamente imprevisível. Isso me deixou muito mexido. Acho que eu tive um alinhamento muito grande de uma coisa que aconteceu em julho, porque eu comecei a trabalhar como autônomo, em julho teve a conferência do Brastiçel, e eu levei 2 talks para lá como Juan, não como instituição onde eu trabalhava, né, enfim. E aí, logo depois, entraram em contato comigo de, a gente quer esses trabalhos aqui na escola, eu vi sua palestra no Brastiçel, eu quero você treinando meus professores. E aí eu tive um boom depois de julho, em que eu tive um ganho financeiro muito grande em números. Eu não tenho problema de falar em números, assim, acho que é importante que a gente fale disso, inclusive. Acho que eu saí de junho ganhando 3, 4 mil, que foi esse momento que teve uma baixa, para setembro eu ter tirado 20 mil reais. Foi uma coisa que aconteceu tudo ao mesmo tempo, porque me contrataram para dar curso, workshop, aluno novo, uma carga horária de aluno particular enorme, entrou uma grana violenta. Só que foi o pior mês em termos da minha saúde mental, porque eu estava trabalhando justamente nesse esquema de manhã, tarde, noite, e eu não parava de trabalhar, e eu dava aula nos horários que eu odiava, eu não gosto de acordar cedo, eu dava aula às 7 da manhã. E foi assim, nossa, olha todo esse dinheiro, só que também, olha o preço, olha o custo que esse dinheiro está me tendo. E não vale a pena, para mim não valeu a pena, eu acho que quem passou por essa experiência talvez concorde que assim, não vale a pena. É um dinheiro que é muito bom, mas esse é uma rotina de trabalho que não se sustenta. E aí aconteceu no mesmo período em que entrou esse dinheiro enorme, estava rolando esse plano da gente vir para o Canadá. E era uma coisa um pouco incerta de se a gente ia vir em dezembro, se a gente vinha em julho, se a gente vinha em março, se a gente vinha at all até. Setembro rolou esse boom. Mais ou menos em setembro também a gente definiu que em dezembro a gente ia se mudar para o Canadá. Em contexto, meu marido veio fazer um mestrado e ele veio com bolsa. Então, existia um contexto de que a gente ia ter eu como a pessoa que trabalha e ele como a pessoa que estuda e tem uma bolsa. A bolsa é fixa, ele ganha o mesmo valor todo mês. E eu ia ter um peso nas costas, que é de eu ter que prover um dinheiro que ia ser o que a gente ia usar para se manter aqui. De repente, eu me vi nessa decisão de, então, eu abandono a carreira de autônomo e acho uma escola lá para trabalhar. Eu largo tudo, eu vou arranjar o emprego que der, e eu não quis. Eu falei assim, eu não quero deixar de ser professor. Eu olhei vagas e eu olhei o que eles pagavam por hora, em média, e eu falei, acho que vale mais a pena continuar como autônomo, ganhando em real no Brasil. Isso me exigiu acho que uma maturidade com a forma como eu lido com dinheiro e como eu faço dinheiro enquanto professor, que é, se eu não cuidar disso, a gente vai estar num outro país, tendo feito um investimento enorme e numa posição muito mais vulnerável. Então, acho que eu fui empurrado para precisar aprender isso. Fui atrás de consultor financeiro, fui atrás de consultoria para profissionais autônomos, para entender como é que eu poderia melhorar um pouco os processos por aqui. E aí o que eu acho que mudou muito nessas conversas todas e nesse processo foi entender o quanto que o preço que eu cobrava tem um impacto enorme em absolutamente tudo que a gente faz no nosso trabalho, impacta quanto a gente ganha, mas também impacta o valor que as pessoas dão para o nosso trabalho, impacta a maneira como a gente faz comunicação, impacta o quanto a gente se dedica para fazer uma entrega, porque se você cobra mais, automaticamente existe um peso que aquilo impacta, que aquilo coloca na sua entrega em termos de qualidade, né? Sim. Se eu estou cobrando valor, eu preciso entregar mais, não é qualquer coisa. E também começou a impactar de uma certa maneira a facilidade de lidar com essa questão de dinheiro. Acho que eu comecei a falar muito mais sobre dinheiro com as pessoas, e aí daí surgiu a consultoria como um lugar de, eu acho que as pessoas precisam de alguém para ajudar elas. Então a consultoria acho que deslanchou um pouco ali nesse ponto. E, enfim, acho que as coisas têm se ajeitado nesse sentido. Para dar um exemplo em termos práticos, em 2022, eu cobrava R$ 120 a hora-aula. Perto de vir para o Canadá, eu aumentei o meu preço para R$ 140 a hora-aula. Chegando no Canadá, em um ano, a gente está falando de julho para julho do ano seguinte. Então, 120 em julho, 140 antes de dezembro, 160 a partir de janeiro. Chegou março, a gente estava aqui há 3 meses, e eu percebi que o dinheiro não era suficiente. A saída, que eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer isso, e eu diria, gente, não tenho medo, foi aumentar meu preço.
E eu tinha acabado de aumentar para 160 e eu tive a mesma conversa com todo mundo e falei, escuta, tô fazendo um ajuste de novo. E vai ser para 180. Tem todo, acho que, um processo de como você conversa com as pessoas, de por que você toma essa decisão, como você comunica. A gente não quer perder aluno, não é assim, aumenta para 180 e se você não quiser, você que vá para lá, vá encontrar o professor. Não é isso. Mas esse foi um processo que precisou acontecer, porque eu não ia dar conta de pagar a conta. E aí, enfim, até o fim de 2022, eu tinha aumentado o preço para R$ 200 a hora aula. E sem medo de ser feliz, e acho que essa foi uma decisão também muito acertada, porque isso me mantém hoje, com a rotina que eu tenho, com a forma como eu levo meu negócio, com os princípios que eu tenho do quanto que eu quero trabalhar. Eu ganho em real, eu converto esse real para dólar canadense, eu perco 4 vezes menos, mas isso garante uma vida muito boa que a gente tem aqui. E isso é uma demonstração de como a precificação é uma coisa que não pode se basear simplesmente num aspecto, né? Eu tenho que cobrar tanto porque fulano falou para eu cobrar tanto. Não, vamos avaliar qual é que é a sua realidade, quantas aulas você quer dar, qual é a sua qualificação, qual é a relação que você já tem com os seus clientes, e vamos olhar para todos esses aspectos e vamos ver, tá, onde você está e o que você pode fazer para progredir dentro disso. E acho que aqui tem uma faca de dois gumes, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre dinheiro, falar sobre quanto a gente cobra, falar sobre quanto a gente ganha, para que a gente entenda a realidade da nossa classe enquanto trabalhadores. O que é ser bem pago enquanto professor autônomo? O que é ser mal pago? Porque a gente se encontra às vezes nessa câmara escura e a gente acha que está cobrando demais, que está cobrando de menos, e não sabe e tal. Então, por um lado, a gente precisa falar, para entender que esse é o universo e tem talvez essas possibilidades. Eu não sou a pessoa que cobra mais caro dentro do meu círculo. Eu tenho amigos que cobram R$ 250, R$ 300 na hora aula. Eu não cobro isso por motivos meus, e é isso que você falou, é o que eu quero, é o que eu faço, é o que eu acho, enfim. Então, por um lado, é bom a gente se informar. Por outro lado, acho que ter essa informação não é o que deveria ser o que a gente usa de medida para definir o nosso preço. Não é porque fulano cobra 100 que eu vou cobrar 100. Fulano cobra 150 que eu tenho que olhar e falar, não, mas ele é ele, então eu vou cobrar menos. Porque se ele cobra 150, então quem sou eu para cobrar? Nosso planejamento financeiro precisa estar conectado com o nosso contexto, nossas necessidades, os nossos planos. Eu e o Gabriel, a gente fala sobre comprar uma casa. Quando a gente falar de comprar uma casa em termos de quanto dinheiro a gente precisa, eu vou ter que olhar para quanto eu ganho. E isso vai impactar talvez na minha precificação, né? Eu sempre tive a prática de oferecer algumas bolsas, né, para pessoas que eventualmente me procuram, eu percebo que não tem a condição, eu sempre tive essa prática. E eu reconheci que nesse momento, com o Baby, eu não vou ter condições talvez pelos próximos semestres aí, de oferecer as bolsas, pelo menos não no esquema que eu estava oferecendo. Então, a gente vai moderando a nossa realidade de acordo com isso, né? E eu acho também, para não parecer que eu tô aqui dizendo crescer e multiplicar-vos como mercenários, vamos todo mundo cobrar caro pra caramba. Acho que também é isso, a gente tem que entender quem é o público que a gente atende e que trabalho que a gente quer fazer. Eu acho que é muito bom você ter uma cota para você fazer um trabalho que te paga em quentinho no coração. E aí eu acho que é importante a gente também se planejar, que é o quanto que isso me toma de tempo, porque isso me custa. Uma das coisas que eu acho que é maravilhosa, e vou aproveitar para incentivar todo mundo a conhecer, é o English to Transform. É um projeto incrível de São Paulo, que atende a população trans, e o objetivo é dar aulas de inglês para a comunidade queer como um geral, mas o público principal é a comunidade trans, que não teriam a oportunidade de fazer inglês de outras maneiras. E esse é um projeto, incrível. E acho que esse é um projeto que, assim, você pode se envolver num projeto desses e você fazer 1 hora, 2 horas de trabalho naquilo na sua semana, que você sabe que é aquilo ali, que é o seu serviço à comunidade, e nos outros horários você tem o seu horário, que é o seu ganha-pão, porque a gente tá todo mundo tem que pagar aluguel. Uma das coisas que eu faço é oferecer faixas de preço diferentes e produtos diferentes. Eu tenho a minha aula particular que custa um tanto, eu tenho uma aula em grupo que custa muito menos e que oferece outras condições, que é um grupo pequeno e tal, não sei o quê, mas que é uma possibilidade de alguém fazer. E eu tenho um pedacinho da minha semana, que isso daqui é para serviço, não é um serviço comunitário, né? Mas é um atendimento gratuito de alguma maneira.
acho que é importante só a gente saber que tem que caber na agenda, né? Vamos conversar um pouquinho sobre aspectos pedagógicos. Vamos. Conta um Nossa, vamos. pouquinho, como é que as suas qualificações que você fez ajudaram você no seu trabalho como particular? Fazer as certificações que eu fiz, acho que abriu muitas possibilidades de entender o trabalho que eu faço, assim. Então, a primeira certificação mais séria, assim, que eu fiz foi o CELTA, em 2015. E ele mudou a maneira como eu olhava para as aulas, porque de repente eu entendi que existia um sistema por trás daquilo. E eu acho que isso é uma coisa importante. A gente precisa fazer, não precisa ser o CELTA, acho que pode ser, tem diversos outros cursos, mas a gente fazer algum tipo de iniciativa que permite que a gente entenda que existe uma base no que a gente faz. Como professor particular, eu acho que fazer esses cursos, e aí eu acho que assim, eu tô falando do Celta aqui, mas eu fiz o Celta, o iCelta, o Delta, extensão universitária, you name it, todos eles têm um efeito, um pouquinho de pouquinho, construir um pouco disso, né? Acho que tem um impacto de me deixar muito mais seguro com o que eu estou fazendo na sala de aula, que eu sinto que é uma outra grande angústia do professor, no geral, e mais exacerbadamente do professor autônomo, que é essa pergunta aqui, que fica o tempo inteiro de, mas será que eu estou mesmo fazendo direito? Acho que, inclusive, isso até se conecta com a coisa do preço, né, que é essa dúvida de, se eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho, então também não sei se eu posso cobrar isso daqui. Acho que tem todo um universo que se conecta com essa neurose ali, né? Então, eu acho que fazer cursos ajuda a gente a entender que tem uma base e existe um parâmetro que eu posso seguir, de olhar para isso daqui é bom, isso daqui não é tão bom, até mesmo de descobrir áreas que existem e que precisam de algum tipo de trabalho de desenvolvimento. Sei lá, né, a gente está muito acostumado com a coisa de teaching vocabulary, teaching grammar, mas e teaching discourse? E teaching pronunciation? Pronunciation é só fazer repetição? E teaching speaking como uma skill, não como uma consequência de ter aprendido vocabulário e gramática e eu uso. Então, assim, tem áreas que a gente vai descobrindo que existem. E eu acho que isso vai construindo essa confiança no que a gente faz. Isso não tem preço. O que eu acho que é interessante e importante é, talvez, entender que um curso precisa estar... Tô fazendo uma diferenciação aqui entre curso e workshop, tá? O workshop é aquela coisa meio fim de semana, 2, né? Mas Pontual, né? um curso extensivo, eu acho que ele precisa te dar uma base de algum tipo de trabalho, algum tipo de processo, perdão, que vai te transformar num professor mais reflexivo. O curso, ele não tá ali para solucionar um problema específico. O workshop tá ali para isso. Não sei escrever materiais. Aí você faz um workshop de escrever material. Quero dar aula de pronúncia melhor. Aí você faz um workshop disso. O curso tá ali para te transformar num professor que pensa melhor sobre o que faz. E eu acho que isso faz um impacto enorme na minha prática. Até de poder dizer para o meu aluno, a gente está fazendo isso por causa disso, sabe? Eu sei do que eu estou falando. E nesse sentido, talvez, quanto maior a variabilidade dos tipos de cursos de que você faz, né, mais respaldo você tem nesse aspecto. Você fazer um Celta, você vai ter vantagens nesses e nesses aspectos. Você fazer uma extensão acadêmica, você vai ter vantagens em outros aspectos. Fazer um workshop com não sei quem, vai ter vantagens em outros aspectos. Fazer um curso online com alguém, vai ter vantagem em outros aspectos, né? Eu acho que as construções do nosso desenvolvimento profissional, elas são muito plurais, assim. Não existe um caminho, né, para se tomar. Mas eu acho que tem uma máxima que é importante da gente não perder de vista, que é professional development é um processo de, como o nome diz, né, de continuidade. Continuous professional development. De certa maneira, a gente aposta, às vezes, as nossas fichas em muitos cursos que a gente vai fazer. Então, o professor que faz muitos workshops, o professor que vai em muitas conferências. Eu acho que essas são componentes importantes. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista também um processo contínuo de reflexão. Um ambiente, um curso que te ajude a desenvolver essa autonomia de você conseguir dar uma aula e no final dessa aula você falar: nossa, hoje as minhas instruções não foram tão boas e teve esse efeito e isso está errado, eu vou consertar dessa maneira na aula que vem. É isso que acho que traz paz pra gente. E isso só acontece com constância. Um workshop sobre pronúncia não vai te ajudar a desenvolver
o pensamento crítico sobre pronúncia. E também de acompanhar tendências, né, que possam surgir. Está surgindo agora uma conversa sobre inteligência artificial. E acho que quanto mais bem consolidadas essas bases ficam, melhor, mais fácil é a gente olhar também para uma tecnologia nova como a inteligência artificial e entender como fazer um bom uso dela. Porque você já sabe o que funciona em termos de aprendizagem. Você só está usando uma ferramenta diferente. E eu acho que é isso, o ChatGPT, meu Deus do céu, o ChatGPT pode ser uma ferramenta incrível, mas se você não sabe dos porquês, das bases de learning e teaching, o ChatGPT é só um retroprojetor glorified, entendeu? Você consegue mencionar algumas estratégias que você usa nas suas aulas pedagógicas que você sente que fizeram toda a diferença a partir do momento que você implementou elas? Acho que tem uma estratégia de lesson planning que muda muito como as coisas funcionam nas minhas aulas, que é planejar espaço para reagir ao que o aluno traz. Planejar um tempinho ali, um slot pós-atividade, em que eu vou reagir ao que acontecer com essa atividade, que eu não sei, eu não tenho como planejar como meu aluno vai reagir, né? Se ele vai bem, se ele vai mal, que erros que ele vai cometer, enfim. Mas você tem um espaço na sua aula que você separou para você pegar o que o aluno te deu e você trabalhar um pouquinho com aquilo, dar um feedback, fazer uma atividade extra a partir do que surgiu de dificuldade, eu acho que isso muda muito a maneira como a gente personaliza as nossas aulas. A gente fala tanto, né, da aula particular como esse negócio que é personalizado, acho que a gente tende a apostar as nossas fichas na personalização de eu vou preparar 15 atividades para você, quando talvez eu possa só preparar 5 atividades e um espaço para o aluno poder existir na nossa aula. Acho que isso é uma coisa que mudou muito, assim. Para quem quiser talvez aprender ou ler mais sobre uma coisa que acho que conversa muito com isso, vale a pena estudar um pouco. Acho que ler o manifesto do Jim Scrivener sobre Demand High. Traz ideias muito interessantes sobre como a gente pode trabalhar com o que o aluno traz, como a gente pode se aprofundar, fazer mais com menos planning e mais reação, sabe? Eu não preciso de 10 atividades, eu posso fazer muita coisa com menos atividades na minha aula, sabe? E isso é Essa é uma coisa absolutamente contra-intuitivo, né? Porque a gente acha, a gente acaba caindo nessa ilusão e talvez até nessa armadilha de achar que quanto mais recheada de coisas a nossa aula for, melhor ela vai ser. Quando não necessariamente. É o oposto disso. Quanto mais espaço você tiver para a participação do seu aluno ser ouvido, melhor acaba sendo a reação dele no sentido, nossa, eu fui escutado, o que eu falei virou objeto de aula, então com certeza o que eu falei foi relevante. Então acho que tem muito também desse senso de contribuição que o aluno também traz para o processo pedagógico, né? Faz todo sentido a gente incluir o nosso aluno, né, no que a gente está fazendo. É sobre isso, né, acho que essa é a ideia. Então, concordo 100%, assim, com o que você comentou. É contra-intuitivo, porque eu acho que a gente é um pouquinho control freak. Se eu não tiver planejado tudo, como é que eu vou saber como lidar com o que vai acontecer? Eu acho que isso desencadeia muitas coisas, porque isso também empurra a gente para desenvolver um repertório, né, um utility belt, assim, de teaching, que permita que a gente lide com qualquer situação. Tem uma outra estratégia que eu acho que é interessante nesse sentido, é bem prática. Acho que é muito importante a gente também separar momentos da nossa aula em que a gente repete o que a gente já fez. A gente esquece do quão importante é essa repetição. E aí não é só, eu fiz uma vez, vou fazer outra vez logo depois, né? Mas é assim, fazer uma coisa, ter um momento de feedback, falar para o aluno o que ele fez bem, o que ele não fez, como ele pode melhorar, e fazer de novo a mesma coisa. De novo, menos é mais, né? É o mesmo princípio. A gente ignora o quanto existe de um boost na motivação do nosso aluno, porque ele vê a melhora de uma vez para outra, o quanto que isso impacta no learning em si, que é um processo cognitivo que precisa acontecer, da gente ter algum tipo de feedback, e uma outra tentativa, um outro momento de utilizar, o quanto que isso impacta no nosso tempo de planejamento, porque ao invés de planejar 2 atividades, eu estou planejando uma, que eu vou repetir.
Quanto que isso impacta na qualidade da aula, na qualidade do nosso teaching, o quanto isso empurra a gente para ter mais language awareness. Nossa! Teve uma situação, eu gosto nas minhas aulas, uma aula de gramática, eu gosto de iniciar uma aula de gramática com alguma atividade, tipo um quiz, correto ou incorreto, né? Eu gosto de fazer uma atividade assim, que é propositalmente para a pessoa ver qual é que é o tema, ao invés de eu simplesmente apresentar o tema, eu mostrar o que nós vamos trabalhar dentro daquela aula, né? E eu faço um quiz, alguma coisinha assim, e aí eu tendo a repetir o quiz no final da aula para ver, olha a mudança, né? E eu tive casos, é muito interessante isso, eu tive casos de alunos que acertaram tudo no quiz, logo no início. E o aluno acertou, e eu não sei se foi meio proposital, mas eu meio que antecipei que, tipo, acho que pode ficar fácil demais, mas eu vou fazer. Eu fiz o quiz, o aluno acertou tudo, só que ele virou para mim e falou, eu acertei tudo, mas se você me perguntar por quê, eu não sei. E aí a Olha aula, só! a sistematização, a organização ajudou ele a ganhar essa consciência para chegar no final, repetir o quiz, acertar tudo de novo e poder falar. Agora eu acertei tudo e eu sei por quê. Eu sei porque eu tô tomando decisões conscientes. É. Sim. E olha que interessante, vou fazer um breve comentário aqui, porque eu acho que isso é sempre uma surpresa, assim. Em termos de aprendizado de gramática, o que você descreveu agora, eu acho que é genial de se fazer quando a gente tem uma aula de gramática, que é a gente primeiro vê onde o nosso aluno está, a gente primeiro vê como as coisas estão ali, como ele se sente com aquilo, depois a gente tomar decisões sobre o que a gente ensina, e aí a gente vê onde ele está depois da aula, né? Ou de um grupo de aulas. Não é jabá, mas é só fazer um comentário. Eu dou um curso que chama Essential Teaching Skills, é um curso que, enfim, cobre várias questões, e uma das aulas é Teaching Grammar. Essa aula de Teaching Grammar, ela é sempre uma controvérsia, assim. Existe uma questão com aprender gramática, que a gente, acho que por causa de como a gente aprende em escolas, e o que os livros sugerem que a gente faça, enfim, a gente costuma investir em practice, para aprender gramática. E tem um pouco essa ideia de quanto mais ele praticar o aluno praticar gramática, melhor ele vai aprender. E aí, nessa aula do Essential Teaching Skills, eu trago um artigo que é um estudo sobre como se aprende gramática, que é um estudo com várias pessoas e métodos diferentes de ensinar gramática e tal. E o que se descobriu, na realidade, é que prática não serve para aprender gramática. Que, na realidade, um dos pontos principais sobre aprendizagem gramática é o aluno ter a capacidade de ele poder make sense daquele ponto gramatical, para que ele tenha isso, e para que ele tenha uma capacidade de comparar o que ele está produzindo com o que ele deveria produzir, o que ele sabe com o que ele não sabe, o que ele fala na língua dele com como é no inglês, e a gente faz isso meio que acidentalmente in between practices, né? O aluno faz uma prática, daí ele erra e a gente explica, daí a gente pede para ele explicar, a gente dá um feedback, tarará, e é muito doido de pensar nisso, porque o learning de gramática mesmo está acontecendo onde a gente, às vezes, não vê. Então, o professor que planeja 10 práticas, ele está tirando espaço dos momentos que são de learning, que são os in-between. E aí você fazer isso, né, dar um quiz, e o cara perceber que ele não sabe as regras, aí você trabalhar com as regras, e depois ele fazer um quiz de novo, isso tem um impacto enorme no aprendizado daquilo. Eu percebi também que tem alguns alunos avançados que se classificam como intermediários porque eles sabem usar, mas não sabem por quê. E isso gera um senso, né, de progresso. E não só um senso de progresso, acho que uma vez que você começa a pensar sobre gramática, tanta coisa se destrava. Enfim, você começa a entender outras regras e alguns outros porquês que te ajudam a tomar decisões sobre a língua que te dão uma autonomia muito maior, né? É um efeito dominó, né? Tem alguma coisa das suas habilidades pessoais que não estão relacionadas especificamente às suas qualificações, mas a coisa da sua personalidade e das suas habilidades não relacionadas ao teaching que os seus alunos destacam como positiva? Além do meu carisma, não, eu acho que o carisma é um grande ponto, assim. Acho que os meus alunos se sentem muito confortáveis comigo. Acho que tem um feedback que eu recebo com muita frequência, que é dos meus alunos se sentirem cuidados. Essa é uma palavra que já apareceu em mais de um formzinho de feedback que eu peço para os alunos preencherem, que é, nossa, você cuida tão bem de mim, eu sinto que você tem uma abordagem muito humana,
voltando na conversa que a gente teve lá no começo, que eu falei, a gente está lidando com gente, eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com gente, de acho que entender que é assim, esse é o seu humor, vamos trabalhar desse jeito, pera, acho que a gente precisa primeiro conversar sobre o que está te estressando, chora um pouquinho, depois a gente volta para a aula. Eu acho que isso tem um impacto muito grande. Tem a ver com, acho que a minha personalidade, porque eu acho que eu faço isso também com os meus amigos, familiares e tal. Eu acho que eu também sou uma pessoa muito bem-humorada. I'm very chill, sabe assim? Uhum. O aluno que fala, não fiz a lição de casa, pra mim é um pouco, tá, tudo bem, você devia ter feito a lição de casa, né? Vou puxar a orelha quando tiver que puxar a orelha, mas Uhum. é um pouco assim, não, tá tudo bem, tem um contexto, tua vida tá te atropelando, tá tudo bem você deixar uma peteca cair, não é o fim do mundo. Eu tenho uma solução, ó, você não fez a lição de casa, então vou fazer um exercício agora, no começo de aula, que vai fazer assim, elas por elas, mais ou menos. Não é o ideal, mas tá tudo bem. Uhum. Um pouco assim, acho que de segurar na mão. E eu acho que às vezes a gente parte de um pressuposto, porque a gente trabalha predominantemente com adultos, eu acho que é o teu caso também, né? A gente parte de um Uhum. pressuposto que aquelas pessoas têm muita autonomia para se desenvolver e que elas já sabem o que tem que fazer e às vezes a gente lembrar que não, às vezes essa pessoa tem dificuldade de se organizar para fazer uma tarefa, essa pessoa tem dificuldade Uhum. de saber qual é a melhor sequência de fazer alguma coisa, essa pessoa tem dificuldade Uhum. de com qualquer aspecto, ela está procurando o nosso serviço exatamente por causa É. dessas dificuldades que ela tem. Perder a paciência, ficar bravo com o aluno por não ter feito uma atividade, é claro que a gente deseja que o aluno se desenvolva mais e para isso fazer a atividade é melhor, pelo interesse do aluno. Mas a gente perder a paciência com o aluno por causa disso é a gente ignorar e a gente até dar um tiro no pé de, poxa, você é a pessoa que deveria estar apoiando ele nesse processo Isso. e não E não invalidando ele, batendo. não é. Tem uma coisa interessante que eu acho que é até um pouco contraditório para a gente enquanto professor, né? Que é a ideia de que assim o aluno, às vezes, qualquer que seja ali o que está acontecendo, eu acho que aquilo é uma indicação de uma necessidade do aluno. E a gente às vezes não está preparado para lidar com o aluno que não sabe aprender. E é muito doido, assim, porque é isso, porque a pessoa é adulta, porque a pessoa tem uma autonomia, a gente acha que aquilo vai vir como parte do pacote. Uhum. Óbvio que você sabe aprender. Ou então, você já fez faculdade, você passou pela escola, você já estudou inglês. E assim, não necessariamente. Parece besta, mas é você ensinar o aluno que precisa ter um caderno, que ele precisa organizar o caderno de uma certa maneira, que ele tem que fazer anotações que ele vai conseguir voltar depois, que ele tem que ter um espaço no caderno ou um caderno separado, em que ele vai deixar tudo organizadinho, porque é um caderno de consulta, que ele tem que estar fazendo aula de um laptop e no celular isso não é tão bom quanto usar num laptop. Ele precisa estar sentado numa mesa. São tantas variáveis que e eu acho que é isso, a gente vê tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e parece um absurdo, porque como que você não sabe que você tem que estar sentado numa mesa? E aí isso irrita a gente, porque eu acho que o que eu vejo traduzido muito em grupo de professor, ou em reclamação que as pessoas me trazem na consultoria me sinto desrespeitado. E não é um desrespeito, não é um desrespeito até que a gente diga, escuta, isso atrapalha o meu trabalho, então vamos também pensar, e trabalho em seu desenvolvimento, obviamente, vamos também pensar numa maneira melhor e tal. Aí se o cara insiste e tem uma teimosia naquilo, é outra história. Eu tenho um caso de uma aluna, posso compartilhar esse caso do causo? É, Claro, fique à vontade, estamos. ela também casa, então tudo bem. Ela tem uma dificuldade muito grande com o inglês em si. Só que a principal dificuldade dela é que ela não sabe fazer aula. Ela não sabia. Agora é isso, a gente está junto faz um ano. Então tinha uma coisa de assim, ela nunca falar, ela só falar quando eu pedia, ela não tirar dúvida, ela não perguntar, ela não anotar, ela não fazer. Então, tinha toda uma coisa de tracing back, a gente consegue olhar para assim, essa é a experiência que essa aluna teve na escola, em que ela não pode falar, que ela tem que ficar sentada, quem manda é o Sim. professor, quem fala é o professor. Se o professor não falar anota, ela não vai anotar, se ele não falar abre o livro, ela não vai abrir o livro, não vai tirar dúvida, tem que levantar a mão. Tinha toda uma dinâmica que a gente precisou reconstruir. E é muito doido porque, assim, ela continua tendo dificuldade do inglês dela, mas a aula é outra. A forma como ela olha para erro é outra. A forma como ela olha para o comprometimento dela de fazer lição de casa é outra. E isso leva tempo e tem que ter paciência. Eu acho que quanto mais rápido
e mais sistematicamente a gente lidar com essas questões de como o que o aluno pode fazer para aprender melhor, quanto mais cedo a gente lidar com essas questões, melhor a nossa vida é e melhor a vida do aluno é. Mas ele deslancha também, né? Acho que É, isso exponencialmente melhora a performance do aluno, né? nossa, com certeza. E a gente, às vezes, a gente fica batendo o martelo em algumas coisas que não precisaria, né? A gente precisaria dar uns passinhos atrás. Uhum. Esse breakdown, né, é muito importante de fazer. Do tipo, a gente tem que lembrar, às vezes, que por exemplo, eu dou aula para pessoas com mais de 60 anos. E a gente tem que lembrar, às Uhum. vezes, que algumas dificuldades pedagógicas podem estar relacionadas à dificuldade que eles têm de, às vezes, lidar com a tecnologia, de lidar com o computador, Também. né? E Uhum. assim, tá, então tira uma foto da sua tela e pega o seu celular, me manda uma foto da sua tela no WhatsApp que eu te dou uma mão. E aí você É. vê que a tela da pessoa tá totalmente, não, a pessoa tá num lugar diferente. Ah, não, tá, então eu sei que você tem que clicar ali, fazer não sei o quê. São coisas Uhum. que a gente tem que ter essa sensibilidade. A pessoa tem esse histórico de relacionamento com a Uhum. aprendizagem que vai num sentido, que professores ficaram bravos com ela porque ela fez tal coisa, e né, nossa, com certeza a gente precisa Uhum. dar muitos passos atrás às vezes, né? Muitos. E tomar ações que eu acho que conversem com essa realidade. Eu tive uma experiência muito parecida com o que você descreveu agora. Eu tinha uma aluna, 60 plus, ela tinha muita dificuldade com a coisa da tecnologia. No caso dela, era uma aula em grupo, então as coisas eram muito delicadas, porque aí você tem dois alunos que estão acompanhando e uma que não está, e aquilo trava, enfim. E a solução que a gente encontrou na época foi assim: o seu horário de aula é 10 minutos mais cedo. E esses 10 minutos mais cedo que você está entrando são o horário que eu estou me planejando para te ajudar a abrir o Zoom. E eu ligava no celular: oi, tudo bem? Agora me mostra a tela, ó, desce o computador, você vai clicar ali, abre, tá vendo? Ó, você tá me vendo agora. E isso por muitas aulas. Não é esperar que você vai falar uma vez e que a coisa vai estar resolvida para sempre. É, Exato. É isso que eu ia dizer, é um processo igual de ensinar o seu aluno a fazer anotação, de ensinar o seu aluno que ele tem que fazer lição de casa, de ensinar o seu aluno que ele tem que chegar no horário. E parece óbvio, porque a gente, não sei, talvez a gente parta de um pressuposto errado, de que a pessoa sabe daquilo, mas sim, sim. tem uma lista de combinados que precisa acontecer. Eu sinto, e vou fazer uma pequena provocação aqui, hein? Eu sinto que quem já deu aula para criança e adolescente e foi bem sucedido nisso, sabe fazer isso aqui que eu estou descrevendo. Porque É se você deu isso, aula é para criança, isso, é isso, é isso que você tem que fazer. Você é ensina a isso. criança a pegar o livro, gente. Você ensina a criança É que tem que ficar isso. sentada. É learner training at its finest, assim, né? Total, É, total, absolutamente. Nossa, com é, certeza. Muito, é. muito do que eu penso hoje eu aprendi quando eu estava dando aula para os meus pequenos. Muda muito a perspectiva sobre o Uhum. que é construir um hábito, construir hábitos. As suas recomendações, a sua captação de alunos Hum. vem de onde? Eu tenho duas frentes, né, de trabalho. Eu trabalho como professor e como teacher trainer, e nessas duas frentes eu tenho maneiras de captação diferentes. Como professor, eu ganho muitas indicações. E eu acho que uma das coisas que eu faço, e eu recomendaria muito para as pessoas fazerem, é entender a captação como um processo, a captação por indicação, como um processo que precisa ser ativo. Acho que muita gente tem alunos por indicação. Só que também tem muita gente que vê essa indicação como uma coisa um pouco por sorte, né? Então, de repente, enche de aluno. Eu lembrei que tá caindo os números de aluno, aí eu lembro de postar no Instagram, né? Então, acho que a captação por indicação, ela precisa ser um processo que a gente sistematiza melhor. E é isso que eu faço como professor. E o que eu quero dizer com uma coisa mais ativa, né? Eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro coletando feedback dos nossos alunos. E uma das perguntas que eu acho que é muito útil de se perguntar para os nossos alunos quando a gente está coletando feedback é: se você fosse recomendar o meu trabalho para alguém, o que você diria? Eu acho que essa é uma pergunta muito potente, porque, primeiro, dá um insight, dá muitos insights sobre quais são os nossos pontos fortes. Isso já vai prompt o aluno a construir um discurso na cabeça dele de recomendação. E ele, na hora que ele for falar com alguém, ele vai dizer isso que ele está te dizendo. E ele treinou esse discurso com você primeiro, então você já deu uma. Acho que é isso, você empurrou o aluno para te recomendar um pouco mais, né? E também acho que de tempos em tempos, antes de cair, assim, antes da água bater, sabe? Tem momentos em que a gente fala, tá legal, ó, sei lá, vai. Dezembro, né? O temido dezembro. Todo mundo tem o medo de dezembro porque cai os alunos, eu não tenho aluno novo, darará. Sim, dezembro, a gente sabe que tem esse movimento no círculo que a gente atende.
Em agosto, eu preciso estar procurando aluno. Porque o aluno que eu começo a procurar em agosto, ele vem até mim, ele vai chegar e matricular em outubro, não em agosto. Por isso que não adianta buscar aluno em dezembro, né, às vezes. Então, acho que tem isso, é um trabalho constante, um pouco mais sistematizado, que eu quero dizer nesse sentido, de captação por indicação, que é você falar com familiares, falar, oi gente, tudo bem? Estou começando um semestre novo, manda aí no grupo do condomínio. Oi alunos e ex-alunos, tudo bem? Queria só avisar, tem alguns horários livres, se vocês souberem de alguém que quer aula de inglês, me indiquem. É lembrar as pessoas que você dá aula, que você está ali. Por quê que eu digo isso? Se você é um professor que está no Instagram, dificilmente você está no Instagram falando que você precisa de mais alunos. Você vai dizer, às vezes, que tem horários livres, novas vagas, que é uma propaganda, e que é visto como propaganda, que também tem um efeito de, o meu teacher já divulgou no Instagram, eu não preciso indicar. É diferente de eu falar, escuta, eu estou precisando de mais 2 alunos e eu estou buscando maneiras aqui de preencher meu horário. Você pode me indicar no seu trabalho? Fazer captação por indicação precisa ser um processo ativo. E com os meus alunos funciona muito bem. Nossa, assim, é isso. Graças a Deus, nunca tive esse problema de tô sem aluno, sabe? Assim, e por isso estou ganhando pouco e desespero de dezembro, sei lá. Isso ajuda muito. Como teacher trainer, o buraco é outro. Eu tenho um Instagram de teacher trainer, não tenho Instagram de professor, eu tenho um Instagram de teacher trainer. Os serviços que eu ofereço como teacher trainer são outros. Tem uma mentoria para quem quer desenvolver aspecto de teaching, consultoria, tem curso, tem plantão para professores, assim, são coisas diferentes. E ali tem um trabalho ativo de captação, que é uma presença de... E aí acho que vem um outro lugar que é, assim, uma presença de mostrar para as pessoas o tipo de trabalho que eu faço, lembrar as pessoas que esse é um trabalho que eu faço na rede social, uma coisa ampla, né, para todo mundo, mas também entregar um valor pequeno e que cabe no meu dia, que dá para eu entregar, e que dá um gostinho do que a pessoa vai fazer. E aí todo um processo de relembrar as pessoas de, pô, sei lá, eu fiz um reel, eu reposto esse reel nos meus stories de tempo em tempo, de tempos em tempos. Quem é seguidor novo, talvez não foi lá embaixo ver reel. Quem me viu no dia quem já era seguidor na época que eu postei, talvez não tenha visto. Então tem um processo de você, acho que... Reciclar, né? Reciclar, E principalmente, acho que quando a gente pensa em criação de conteúdo no Instagram, que é onde eu faço a captação de professores para os serviços, né? É não ficar tentando reinventar a roda. A gente precisa tirar material para fazer captação, trabalho de comunicação. Eu acho que captação eu colocaria mais como uma frente de comunicação. Para fazer essa frente de comunicação, a gente precisa ir em fontes que a gente já tem. Então, por exemplo, eu dei uma aula em que eu trabalhei um aspecto de pronúncia com uma certa técnica. Eu tiro um print daquilo, eu levo para o Instagram que eu já fiz. Eu não sei, caderninho, hoje eu vou fazer um conteúdo de teaching grammar, daí eu vou ler sobre teaching... Não, eu já faço isso no dia a dia. Eu pego uma coisa que eu já faço e eu trago para o Instagram. Acho que para quem é professor e está no Instagram, esse é um ótimo jeito de também fazer. Você já faz esse trabalho, é só mostrar para as pessoas que você faz. Sua preocupação é como você empacota. Desculpa, vou ser meio polêmico. Eu acho uma perda de tempo ficar criando conteúdo para o Instagram. Eu acho que é mais produtivo a gente transformar o nosso trabalho, que a gente já faz, em conteúdo do Instagram. Você não está criando conteúdo. Mas eu vou postar sobre que verbo, que expressões. Pega uma aula, dicona, pega uma aula. Você deu a aula que você ensinou how's it going para o seu aluno. Pega esse tópico que você já viu, você já testou, seu aluno aprendeu, ele está feliz que você aprendeu. Transforma aquilo num conteúdo. Isso aqui, nesse ambiente aqui, não é polêmico. Talvez seja polêmico lá fora, mas aqui não é polêmico. Não, eu acho que a coisa da criação. Deixa eu te falar uma coisa. Você fica criando post, sabe? Não, então, e o que acontece? Quando eu tô até falando que não é polêmico, porque a minha relação com o Instagram mudou depois que eu comecei a produzir Reels, né, para o Instagram, respondendo perguntas que eu sentia que eu já tinha que responder várias vezes para os meus alunos. Então, aí assim, vem um aluno e pergunta, mas é melhor ler um texto em silêncio ou em voz alta? Você quer que eu leia em silêncio ou em voz alta? Eu leio em silêncio ou em voz alta?
Para não ter que ficar explicando os motivos novamente, eu vou pedir para você ler em silêncio, depois eu vou te mandar um vídeo que eu postei no meu Instagram para você entender o porquê que eu Bom. recomendo ler em silêncio e não em voz alta, e ler em voz alta só em situações específicas. Então, aí eu já produzi um vídeo para deixar no meu Instagram, para quem quiser ir lá conhecer meu trabalho, que conheça, e eu já pego esse vídeo e mando lá para os meus alunos, ó, vê esse vídeo. Ah, eu quero me preparar para uma apresentação. Tem um Reels no meu Instagram falando, ajudando alunos a uma estratégia de como preparar uma apresentação. É isso, não é Boa. polêmico aqui não. Aqui não tem polêmica É não. ótimo saber disso. Isso. É que eu acho que é isso. Eu acho um tiro no pé. Um tiro no pé. A pessoa que tem o perfil no Instagram e ela posta as mesmas dicas do mesmo jeito que todo mundo posta. 3 phrasal verbs para falar. Gente, é isso que você faz na sua aula? Se for isso que você faz na sua aula, beleza, transforma ali. Eu não acho que é isso que as pessoas querem comprar. Tem seguidor pra caramba, as pessoas seguem, tarará, tarará. Por um lado, eu acho que tem um apelo, né? Por outro lado, eu acho que isso vira mais seguidor do que cliente. E aí, acho que é por isso que eu disse que talvez seja um pouco polêmico, porque eu acho que a maioria dos professores que eu vejo no Instagram hoje em dia tá ali postando a não diga how are you, sabe? Pare de dizer I think. E aí, essa é uma dica muito boa. Isso que você falou agora, as perguntas que eu respondo o tempo inteiro, gente, não tem fonte melhor de produção de conteúdo de rede social do que isso. Lembrando que estamos lidando com pessoas. Se a gente está lidando com pessoas, a gente tem que partir das pessoas. Quais são as necessidades que eu encontro na minha sala de aula? E aí, no meu caso, com o Insta de Teacher Trainer, quais são as necessidades que aparecem na mentoria, que aparecem na caixinha de pergunta, que me mandam no Instagram falando, Juan, você me ajuda com não sei o quê? E aí, para quem me consulta, gente, manda uma pergunta para mim, obrigado, vocês estão me ajudando a produzir conteúdo, é isso que vira. Isso. O cara perguntou um assunto, é aquilo que vai virar o próximo story do dia seguinte, sei lá, enfim. Ou seja, é E nisso outra que as também, né? pessoas estão pensando, é isso que as pessoas estão precisando, Isso, né? é isso que toca. E eu acho que é É. isso que converte bem negócio agora. Converte seguidor em cliente. Porque o aluno olha para aquilo e fala, esse cara me atende. Uhum. Eu tenho essa dúvida. Ele ajudou a minha dúvida com esse reel. Enfim, eu não gosto da filosofia do Steve Jobs de criar uma necessidade. Que é essa história de eu lanço um negócio e aí eu invisto num marketing em cima daquilo para criar aquela necessidade. Talvez isso funcione muito bem para empresas grandes, não acho que é sustentável, mas talvez funcione para quem tem uma máquina de marketing. Para gente, autônomo, Instagram, eu presa, sabe? Não dá. Não faz sentido porque não é com essa amplitude que a gente está lidando de Não tem gente. esse alcance todo, né? Qual é a dica de ouro que você tem para professores que estão ou pensando em virar autônomos ou entrando nesse mundo de autônomos agora? Acho que aprenda a separar o seu trabalho em frentes. Quando a gente trabalha numa escola, ou quando a gente pensa na profissão de professor, a gente só consegue visualizar uma frente, que é a frente ali, né, o front da batalha de você na sala de aula. Existe todo um multiverso de investimento em cursos, em seguir páginas e tarará, que focam na frente de professor, que é importante, tem que fazer um bom trabalho. Mas eu acho que essa é a frente que a gente menos precisa se preocupar quando a gente vira autônomo. A frente de comunicação, como é que eu me posiciono, como é que eu falo para as pessoas do meu trabalho, em que momentos, em que plataforma, se é na plataforma, como eu faço captação, como eu faço prospecção, como eu faço venda, tudo isso é comunicação. A frente financeira, de quanto eu cobro, por que eu cobro, como eu organizo meu dinheiro, quem faz a minha contabilidade, a frente de gestão, como eu organizo meu tempo, como que eu faço cobrança, quais são os combinados, qual é o fluxo de um aluno que entra em contato comigo até ele virar aluno. Essas são coisas que a gente aprende com experiência. Não acho que ninguém vai entrar na vida de autônomo sabendo nada disso, mas acho que quanto mais cedo você perceber que essas são frentes diferentes e que você fazer um trabalho bom em uma não significa fazer um trabalho bom em outra, mais rápido a gente encontra paz. Porque ser um bom professor não significa que você sabe ser um bom comunicador, que você sabe gerir bem seu tempo, que você sabe gerir bem seu dinheiro. E essas outras frentes, elas são muito determinantes para o seu sucesso, pensando num sucesso bem de maneira ampla, tá, gente? Sucesso como professor autônomo. Em termos de
tudo bem, né, quanto eu ganho, porque é uma medida de sucesso, mas também o quanto que eu sou feliz na minha profissão, o Sim. quanto que eu me sinto satisfeito com o que eu faço, o quanto que eu mantenho a minha saúde mental enquanto eu faço isso. Uhum. A gente precisa aprender a separar as frentes do nosso trabalho. E que, afinal de contas, reflete na percepção que os alunos têm da gente, o quão responsável a gente é, o Uhum, quão organizado a gente é, e que, uhum, em uma última instância, se você escalar isso para cima, interfere na forma como os alunos percebem professores autônomos como um todo. exato. Tipo, não quero Nossa, você aula tem com professor toda a autônomo razão. porque eles são assim ou porque eles são assado, ou quero aula com autônomos porque é assim, assim. Isso tudo tem reflexos na categoria, né? Exatamente, exatamente. É. E eu acho que isso aqui que você está fazendo agora ajuda as pessoas a destravar essa visão para, nossa, tem tudo isso aqui, pensar na vida de autônomo, ou de entender que, assim, na realidade é isso, essa frente aqui existe, eu achava que eu não estava cuidando tão bem dela, mas eu tô, é muito importante esse trabalho que você está fazendo. Parabéns. Muito legal, muito obrigado. De novo, fico muito feliz do feedback, fico muito feliz de ter Imagina, conseguido ajeitar essa conversa com você. Muito obrigado por ter topado participar. agradeço, obrigado. Queria fazer um convite para quem está assistindo e, enfim, tem interesse nesse tipo de iniciativa. Eu tenho uma iniciativa que eu me orgulho muito de estar oferecendo, é muito gostoso, é uma iniciativa gratuita, aberta para todo mundo, professores, assim, não só de inglês, professores de outros idiomas também, que é o Plantão para Professores. É um plantão que acontece a cada 15 dias, e a proposta é justamente ter um espaço em que a gente pode vir e tirar as nossas dúvidas, falar sobre as nossas dificuldades, trocar ideias. Acho que é um espaço para quem é autônomo, principalmente, que se assemelha um pouco à sala dos professores, essa coisa de você poder contar com um colega ali para poder te dar algum tipo de apoio. O plantão acontece a cada 15 dias, como eu disse, ele é gratuito e aberto para todo mundo. É sempre num horário e num dia diferente, porque aí eu acho que isso ajuda a atender pessoas que têm agendas diferentes. Talvez o vídeo saia depois do dia do próximo plantão, mas o próximo plantão é dia 25 de outubro, ao meio-dia. E se vocês quiserem acompanhar mais sobre os plantões, a gente tem um canal de comunicação no WhatsApp. É um canal muito, muito tranquilo, assim, eu mando uma mensagem por semana, ninguém mais pode mandar nada, não tem gif de flor, não tem bom dia, sticker de bom dia, não tem. É só um canal para avisar as pessoas, olha, essa semana tem, ou semana que vem tem. Todos os plantões ficam gravados, enfim. Então, quem quiser participar, vai ser um prazer receber vocês lá. Quem quiser mais informações, é só também me seguir no Instagram, @lifelongparaprofes. Vai ser um prazer. Venham, o plantão é muito gostoso. É uma iniciativa que eu tenho muito orgulho. É um dos meus xodozinhos, assim. Então, venham, é muito gostoso. Com certeza, mais do que indicado, mais do que recomendado. Obrigado por reforçar essa mensagem e obrigado também por ter passado o Instagram. Eu esqueci de pedir, mas obrigado por ter passado o Instagram. Não pode perder a oportunidade, gente. Ó, frente de comunicação, cartãozinho de visita. Com certeza. Obrigado, Arthur. Obrigado, Juan, por ter topado participar. Fica aqui o convite para você, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo para poder acompanhar os próximos vídeos das séries que vão sair. Um abraço e até a próxima.